Graças a Deus. Vocês ficaram aonde aí no estudo? Terminou a lição 4? Então vamos para 5. Lição número 5. A lição número 5, ela traz o tema como estudar a Bíblia. Existem vários livros e várias literaturas que ensinam como a gente deve estudar para poder aprender e absorver o ensino. O objetivo dessa lição é que a gente aprenda como fazer o estudo da Palavra de Deus. Ela começa trazendo inicialmente a leitura bíblica diária, para que a gente comece a ter uma habitualidade no estudo da palavra e familiaridade com a palavra de Deus. A gente precisa ter um relacionamento diário com ela. É a mesma coisa de você buscar uma intimidade e um conhecimento com alguém. Através da Bíblia você busca a intimidade e o conhecimento com o Deus da palavra, porque a palavra é Ele, e Deus nos fala por meio da sua palavra. Então é importante aprender, ler, estudar e absorver os ensinos da palavra de Deus. Por isso não é à toa que o estudo bíblico, ele nos chama a fazer uma leitura diária. Através da leitura diária você vai se familiarizando com a palavra de Deus, você vai se familiarizando com o contexto e com a forma como Deus se revela. Aqui a gente tem um exemplo de segunda-feira, Salmo 1, de 1 a 6, terça, Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Então, se vocês fizerem este exercício espiritual, cada vez mais que fizerem, mais compreensão e mais entendimento vão ter a respeito da palavra. A primeira coisa que você encontra aí na sua revista diz assim: guarde no coração. E o texto é do Salmo 119, versículo 97, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então a palavra de Deus, e o salmista, ele está revelando que ele ama a palavra de Deus. E como é que ele expressa esse amor pela leitura da palavra de Deus? Meditando nela todo dia. Não é simplesmente uma leitura, mas é uma meditação. Meditar a palavra de Deus é degustar a palavra de Deus. É como você chega, por exemplo, em casa, faminto ao meio-dia, prepara aquela comida, está cheirosa, deliciosa, mas você come apressadamente, sem degustar o sabor da comida, sem observar o gosto. Você não come, você não mastiga, você praticamente engole. É isso que a gente não deve fazer juntamente com a leitura da palavra de Deus, que a palavra de Deus é para nós alimento. Ela é quem alimenta o nosso espírito, que nos dá força para continuar, que nos dá fé para vencer e que nos dá a vitória em nome de Jesus. Então, o salmista ele diz: quanto eu amo a tua lei. Então, a pergunta para cada um de nós é: quanto você ama a lei de Deus? Quanto você ama a lei de Deus vai ser refletido no quanto você se dedica a ela, para poder aprender e absorvê-la. Quanto você ama a lei de Deus vai ser refletido nas suas ações para com a palavra de Deus. O salmista diz que o seu amor pela lei de Deus é refletido na sua meditação todo dia, ou seja, todos os dias ele medita na palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 97. A segundo ponto diz assim: alguém dizendo, eu não gosto de ler.
não gosto de estudar, então como vou estudar a Bíblia? Aí é um problema, né? Hoje, infelizmente, pelos meios de comunicação, pela internet, pela facilidade do celular nas nossas mãos, a gente praticamente fica absorvido, fica ali um entretenimento com aquilo que é virtual e deixa de ir para aquilo que é real, que é a palavra de Deus. A gente fica preso a filmes, a gente fica preso a propagandas, a gente fica preso ao Instagram, ao WhatsApp, e muitas vezes negligenciamos a palavra de Deus que nos alimenta. Ou seja, a gente fica comendo alimento que não tem vitamina espiritual, alimento que não tem proteína espiritual, que são o quê? Todas essas distrações que a comunicação, as telecomunicações e a internet nos proporciona. Mas o verdadeiro alimento espiritual você vai encontrar na palavra. Ela que tem a vitamina espiritual para fazer fortalecer o teu espírito. Ela que tem um alimento espiritual para fazer você caminhar sem se cansar, voar como as águias, como diz lá a palavra do Senhor. Mas o problema é, se eu não gosto de ler, se eu não gosto de estudar, então como eu vou estudar a Bíblia? Essa revista, esse estudo, ele vai nos trazer algumas verdades que nos podem fazer despertar para o estudo da palavra com qualidade, para o estudo da palavra com perfeição, para o estudo da palavra com comprometimento. Aqui na sua revista, se você puder acompanhar comigo, diz assim: há um cântico espiritual infantil que diz: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Alguém conhece esse cântico? Eu não conhecia. Como é que canta? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Esse hino, essa música traz uma verdade espiritual. Se você quiser crescer espiritualmente na palavra, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, é preciso fazer oração e ler a Bíblia. É uma combinação que se fortalece, a oração com a leitura da Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você ora melhor. Você ora a palavra de Deus, como a gente tem aprendido a orar a palavra. Quando a gente ora a palavra de Deus, a gente ora a vontade de Deus para nós mesmos. Por isso é uma oração mais eficaz, é uma oração com mais objetivo, é uma oração, vamos dizer, que alcança o alvo, porque ela nasce da própria palavra de Deus. Então, se alguém quer crescer espiritualmente, ele se torna um crente, ele se torna um cristão, ele não lê a palavra, ele não ora, ele não medita, ele não vai crescer, ele vai ficar um crente raquítico. Infelizmente, existem muitos crentes na igreja por 10, 15, 20 anos ainda raquítico. Por quê? Porque apenas é o crente domingueiro, que vai no domingo, participa e o resto da semana esquece que existe o Senhor, ou esquece que Ele mesmo precisa se alimentar durante todos os dias. Então não basta você vir no domingo e fazer como Elias, que se alimentou e depois caminhou 40 dias e 40 noites com um alimento, um maná que desceu do céu, o alimento que Deus deu. Ele comeu, ele bebeu água e caminhou 40 dias. Você não acha que vai fazer a mesma coisa que o profeta? Vai vir no domingo, comer a palavra, beber da palavra e caminhar os outros 7 dias da semana sem se alimentar. Temos que nos alimentar o tempo todo, a não ser que isso seja um movimento sobrenatural de Deus sobre nós. Então essa música, este hino, traz uma verdade incontestável. Leia a Bíblia, ou seja, aqui não está dizendo talvez, mas está dando um imperativo. Leia, é um imperativo, ou seja, é uma necessidade que nós temos. Assim como tem uma necessidade de respirar, se você tampar o ar e o seu nariz, talvez você aguente aí 2, 3, 5 minutos no máximo.
mas você vai ter que soltar para respirar, para que a energia volte. A mesma coisa é isso, a gente tem que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias para nossas energias serem renovadas, para nossas energias serem fortalecidas todos os dias. E aqui diz: e daí? Você quer ficar um gigante espiritual? Ou você fica satisfeito com a estatura de anão? O estudo da Bíblia é vitamina de crescimento do crente. Ele é necessário não só para o seu crescimento espiritual, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem pode ler aí? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem achar primeiro pode já recitá-lo. Alguém ache logo aí Hebreus 5, 11 e 14. Já tem muita gente pregando Pedro. 1 Pedro 2, 2, Hebreus 5, 11 e 14. E outro pega Isaías 55, de 2 a 3. 1 Pedro 2, 22, Hebreus 5, de 11 a 14, Isaías 5, de 2 a 3. Quem achou Pedro? Eu também. Isaías já tem. Hebreus também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai atualmente como menino novamente nascido, o leite nacional, não falsificado, para que floreie várias expressões. Então aqui está dizendo assim, ó: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o quê? O puro leite espiritual. O que é que um bebê faz quando está com fome? Ele chora, ele berra, ele grita. Enquanto não der a ele o leite, ele está chorando, ele está gritando, ele está pedindo. É como se ele estivesse clamando. A mesma palavra está dizendo assim: nós, como crentes na fé, como nascidos na fé, nós precisamos tomar desse leite espiritual todos os dias. Então a gente deve buscar ele de uma forma ardente, de uma forma fervorosa. Desejai ardentemente. Então está se fazendo uma comparação, porque ainda que nós sejamos adultos na idade, quando nos convertemos, nós ainda somos crianças na fé. Nós somos crianças espirituais que precisamos crescer. Então 1 Pedro 2,2 está dando conselho, ó: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Por quê? Porque o leite ele possui substâncias necessárias e imprescindíveis para o crescimento saudável de um bebê. O bebê que não toma o leite materno, geralmente ele não vai criar anticorpos, ou não vai ter um fortalecimento da sua imunidade como aquele que foi criado no leite. E às vezes, infelizmente, hoje as mães querem mamar e desmamar muito rápido. Quanto mais tempo você puder estar dando a criança a mama, melhor. Aquele negócio amarelo que sai no leite logo inicial, aquilo ali vai fazer uma limpeza por todo o estômago e por todo o intestino da criança. Por isso tudo ali é necessário. Deus não fez nada por acaso. Deus tem tudo com um propósito. Então inicialmente, quando a gente for começar a tomar desta palavra, vai parecer como aquele leite amarelo, sem gosto, né? Talvez uma criança goste, porque ela mama e suga com força, né? Então a gente vai não ter aquele mesma intensidade, mas à medida que a gente for tomando desse leite, porque a palavra vai dizer é puro leite espiritual. Para qual finalidade? Para por ele cresceres para a salvação. Então esse leite vai nos dar a convicção da salvação, que somos salvos, que estamos sendo salvos e que seremos salvos. Que somos o quê? Salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quem esteve no culto da sexta-feira vai entender o que eu estou falando. Então aqui, voltando para a revista, ela vai dizer assim, Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Quem achou? Muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto nos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitar de que se vos torne a
a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Até o 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que interessante, quando nos convertemos, a 1 Pedro está dizendo que nós somos bebês espirituais. E como bebê espiritual, nós precisamos ardentemente buscar o leite espiritual. Mas aqui, quando nós crescemos, nós precisamos comer um alimento mais forte, um alimento mais sólido, um alimento mais consistente. A gente tem que sair do leite. Infelizmente, é quando o crente permanece a sua vida toda só no leite, só quer leite, 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 leite. Ou seja, ele não cresce espiritualmente, ele não cresce doutrinariamente, ele não cresce teologicamente, ele não cresce de forma alguma, porque não lê, não medita, não ora, não jejua, não consagra, não busca, vamos ver, a perfeição no conhecimento da palavra. Então, Hebreus aqui, ele já vai nos trazer um alimento mais forte, mais consistente, mais sólido. E ele está trazendo a advertência, ele diz assim, ó: a esse respeito nós temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Ou seja, há textos nas palavras de Deus que você só vai entender, só vai compreender a interpretação e o sentido quando você passar pelo básico. A gente precisa passar pelo básico para poder chegar ao mais complexo. Assim também é na palavra de Deus. Por isso que a gente sempre orienta ao novo convertido e ao novo crente na fé a começar pelo Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é quem vai trazer quem é Cristo, quem é a palavra e como ela opera em nossas vidas. O Evangelho de João é quem vai dizer como nós nascemos de novo pela fé, no fato de crer em Cristo. O Evangelho de João é quem nos vai dar a direção e um caminho para que a partir dele você possa ir para outros textos mais complexos. Se você for para as cartas paulinas, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, elas são complexas e às vezes de difícil entendimento. O próprio Pedro diz a respeito de Paulo isso, que às vezes Paulo escreve e a gente não entende, porque Paulo era um homem muito culto, intelectual. E os intelectuais, eles usam expressões que nós que somos simples, às vezes não entendemos. É por isso que em uma mensagem, em uma linguagem, ou em uma pregação, a gente precisa usar um texto e um contexto em que todos entendam. E que alcance a todos os níveis de entendimento. Aqueles que têm uma compreensão mais difícil, mais, vamos dizer assim, mais singular, para aqueles que têm uma compreensão mais instantânea, mais rápida, que pega com facilidade. Então ele está dizendo aqui, ó: a esse respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornaste lentos para aprender. Quantas vezes a gente fala, ou prega, ou ensina alguma coisa e as pessoas não entendem algo que já ouviu diversas vezes? Às vezes você ouve uma mesma mensagem de uma forma diferente, de pregadores diferentes, e só vai entender lá na frente quando um outro vem e prega a mesma coisa de uma forma diferente, porque você nunca se atentou para aquilo antes, ou não absorveu antes. No versículo 12 diz assim, ó: com efeito, devendo já ser mestres, nós não devemos ficar na nossa vida toda sendo aprendizes. Nós fomos chamados para crescer no conhecimento e na graça e nos tornar mestres. Para quê? Só o mestre pode fazer discípulo. Qual é a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 18? Ele diz: do céu recebi toda a autoridade, foi-me dada toda a autoridade na terra. Portanto, ide fazer discípulos. Como é que você vai ter discípulos se você não tiver nada para ensiná-lo? Você só vai ter algo para ensinar se você foi ensinado, se você aprendeu alguma coisa. Então a advertência dele aqui é o seguinte, ó: não devemos ser mestres ou alunos para a vida toda.
devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessita que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Quais são os princípios elementares da palavra de Deus? Conversão, justificação, santificação, glorificação, batismo. Um crente que não sabe, que não entende esses princípios básicos, vai ficar sempre tendo que reviver essas mesmas coisas. Buscar saber o que é conversão, o que é justificação, o que é santificação, o que é glorificação. Quando nós somos salvos, nós somos justificados por causa da nossa conversão. Se nos convertemos e fomos justificados, agora vamos passar pela santificação, que é um processo de crescimento e de mudança de caráter. É o que a palavra de Deus chama de metanoia. Não vos conformeis com este mundo, mas metanoia, transformai-vos. A metanoia é uma transformação. Assim como uma borboleta passa de largata, né? De largata a borboleta, ela passa por uma transformação. Nós precisamos também passar por essa transformação. A gente precisa deixar de ser largata que anda rastejando para começar a voar como a borboleta, começar a bater asas. Mas como é que a gente consegue fazer isso? A gente tem que passar pelo casulo. O casulo é o templo de tratamento. Já viu como é que a borboleta surge? Primeiro se forma um casulo ao redor dela, para ali dentro haver a transformação, a mudança, a metanoia, e ela se transformar em uma borboleta. E essa borboleta tem que ser o quê? Linda, né? Já viu a variedade de borboletas? Assim uns saem mais bonitos do que outros, porque voam mais altos. Isso aqui é até uma referência boa para a gente poder entender. Então, quais são os princípios elementares? A gente tem que sair do básico e começar para ir para o mais complexo. Alguns querem aqui o mais complexo, mas não estão dispostos a trazer o complexo. Eles só querem receber, mas não estão dispostos a dar. A gente tem que estar disposto a compartilhar o que a gente já tem, para a gente poder crescer no que não tem ainda. A gente precisa, por exemplo, esvaziar o vaso para poder encher de novo. Se você tem água aqui e quer botar suco, você tem que tirar a água para botar o suco. Se você quer tirar o suco e quer botar uma vitamina, você tem que tirar o suco para botar a vitamina. Você precisa esvaziar o vaso é você, o vaso sou eu. A gente precisa esvaziar-nos daquilo que estamos cheios, para poder sermos depois preenchidos por algo melhor. Jesus nos chama para ser transbordante. Transbordar não é ficar no mesmo nível de água, é transbordar. E quando transborda, o que é que a água faz? Se a água transbordar, o que ela faz? Ela vai alcançar quem está ao lado. Ela vai alcançar quem está ao redor. O versículo 13 diz: e todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque ainda é criança. Por isso a palavra de Deus, ele vai nos advertir assim, que nem todos sejam mestres, porque aqueles que forem mestres serão mais cobrados, porque o mestre ele tem a responsabilidade de levar a verdade, e a verdade não é aquilo que eu entendo ou compreendo, a verdade é aquilo que Cristo ensina, a verdade é aquilo que a palavra diz. A verdade não é o que está na boca de um ou de outro pastor, a verdade é aquilo que está na boca de Deus, e que está através das Escrituras revelado para o nosso conhecimento. Então a gente precisa deixar de ser criança para nos tornarmos mestres. Aí o versículo 14 vai dizer: o alimento sólido, porém, é para os adultos. Você já percebeu que o bebê, a criança, quando ela está crescendo, ela come o quê? Papa. Quando não é o líquido, tem que ser a papinha. Por quê? Porque ela não tem ainda a capacidade de mastigar. A meditação é isso, é mastigar a palavra, comer a palavra, remoer a palavra. Ou seja, é você comer ela várias vezes. É como o boi que rumina. O boi come, ele engole e volta de novo para poder mastigar novamente. Ele fica... Aí essa é a meditação. Quando a gente lê a palavra e não entende, o que é que você tem que fazer? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Continue lendo. Não entendeu? Vai para o joelho. Pede o Espírito
Espírito Santo, é assim que eu faço. Quando eu quero uma coisa, ou entendimento de alguma coisa, ou quando eu quero fechar, por exemplo, uma mensagem, eu peço ao Espírito Santo: o que é que isso quer me dizer? O que é que isso está realmente falando? Qual é o sentido desta palavra? Ou por que essa vírgula aqui? Ou por que essa preposição? Por que esse ponto? Por que terminou aqui? E aí o Espírito Santo, ele vai trazer à nossa mente o entendimento. Lá na frente do estudo, eu estou abrindo as nossas mentes primeiro, viu? Então não vamos se preocupar em terminar o estudo não. A gente tem que se preocupar em entender, absorver aquilo que se está aprendendo. Então o alimento sólido, porém, é para os adultos, é para quem cresceu. Por quê? Porque o adulto já tem dente, né, irmão? É de Deus para mastigar. Você já observou que você tem dentes diferentes? Os seus dentes são chamados de dentes incisivos, dentes caninos, dentes molares e dentes pré-molares. Já observou que cada um dele tem uma função diferente? Os dentes incisivos são esses dentes da frente. Qual é a finalidade dele? Cortar. Você já observou que esse dente aqui tem ponta? Qual é a finalidade dele? Rasgar. Qual é a finalidade do pré-molar? Moer. E do molar? Mastigar mais ainda. É isso que a gente faz quando a gente está lendo a palavra, a mesma coisa que está comendo. Olha que referência interessante, né, Maria? Se a gente for observar a beleza da criação de Deus, tudo tem propósito e fundamento. Sabe por quê? Porque, aí você fala, mas para que a língua? A língua serve para remover, revirar, misturar esse alimento aqui dentro, porque a digestão começa pela boca. É a saliva que se mistura o alimento, aí você bota a comida para dentro, joga açúcar, bota a comida para dentro, joga refrigerante, bota a comida para dentro, joga água. Você está perdendo o princípio da digestão que começa na sua boca. É por isso que não é recomendável beber água. Ou seja, quando você estiver lendo a palavra, não misture. Não fique com a palavra, não fique com o YouTube, não fique com o livro, não fique com a música, não fique com o louvor. Se concentre em uma coisa. Coma a palavra. Quando você come, a comida vai sendo revirada na nossa boca, a saliva vai se misturando e a saliva vai quebrando alguns tipos de alimento. Aí que ela vai descer e vai para o estômago, lá tem um suco biliar, lá tem ácidos que vão trabalhar. Você sabia que no seu estômago existem fungos e bactérias que são, vamos dizer, necessárias ao seu estômago? Elas não são prejudiciais, pelo contrário, elas são benéficas. Elas vão agir para poder quebrar a cadeia desses alimentos e a gente poder nos alimentar. Deus é um Deus de grande e infinita sabedoria nas coisas pequenas, né? Se a gente for parar para analisar o sistema de alimentação, ele se torna complexo pela sabedoria que há. O alimento sólido, porém, é para os adultos e para aqueles que pela prática é necessário praticar. Então, como é que você exercita a sua fé? Praticando a fé. Como é que você demonstra amor? Praticando amor. Como é que você exercita o seu dom de misericórdia? Praticando a misericórdia. Então, em tudo é necessário a prática, porque através da prática vem a perfeição. Aí ele vai dizer, pela prática tem as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Quais são as nossas faculdades que devem ser exercidas? A nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar e o nosso tato. Se você for observar, existe a visão espiritual, existe o olfato espiritual, existe o paladar espiritual, existe a audição espiritual. Só os espirituais percebem ver, ouvir, sentir e degustar no mundo espiritual. Porque o mundo físico é uma sombra ou reflexo do espiritual. O mundo verdadeiro e concreto é o que está acima, é o que está em Deus. Nós somos a sombra daquilo que existe lá. Por isso a Bíblia diz assim, que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Não é a vontade de Deus seja feita no céu
como na terra. Ou seja, o céu é que é exemplo para a gente na terra. A terra não é exemplo para nada. O céu é que é exemplo, ou seja, aquilo que parte do trono de Deus. Deixa eu controlar o horário aqui. O negócio está gostoso. O alimento sólido, porém, é para os adultos e para aqueles que pela prática. Então você tem que ler, meditar todos os dias. Vá dormir orando, acorde orando, vá dormir louvando, acorde louvando, ande andando, ande louvando, vá para o trabalho cantando, vá para os seus afazeres meditando. Está lavando o prato? Enquanto você lava o prato, é um momento para orar. Eu faço isso, eu não perco tempo. Então, quando eu estou lavando os pratos, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou ouvindo alguma mensagem, eu estou ouvindo alguma pregação. A gente tem que preencher o nosso tempo com aquilo que é bom e com aquilo que é salutar. Deixa eu voltar para cá. Ele vai dizer assim: a Bíblia é o livro para a vida diária daqueles que desejam ser gigantes espirituais. Olha, Davi era um homem pequeno aos olhos de Golias, mas aos olhos de Deus ele era um gigante. Quando o inimigo, vou lhe dar a verdade do mundo espiritual, quando o inimigo olha para você, ele não me vê pequeno, ele me vê diferente. Eu não sei qual é o meu tamanho, mas eu sei que o seu tamanho não é o tamanho que você tem aí. No mundo espiritual não. Ele vai ser a medida da sua fé, a medida da sua intimidade com Deus, a medida do seu andar e do seu caminhar com Cristo. Esse vai ser o seu tamanho espiritual. E se o meu tamanho espiritual não for capaz para deter o inimigo que é maior do que eu, Deus vai colocar anjos à altura para combater o bom combate em meu favor. Nós não andamos só no mundo espiritual, você anda cercado e protegido pelos anjos do Senhor. Então nós precisamos ser gigantes espirituais. Davi aos olhos de Golias era um pequeno. Ora, você vem aqui com pedra, está achando que eu sou cão. Golias debochando de Davi. E Davi falou: olha, você afrontou o Deus dos exércitos. Se eu sou pequeno, o Deus dos exércitos é maior do que eu. A convicção que Davi tinha era em Deus e não nele. Não na sua destreza com a funda, não na sua sabedoria e conhecimento, mas em Deus. Ele venceu o gigante por causa de Deus. Quando ele roda assim aquela funda, e que ele solta a funda, quem deu a direção, quem deu a velocidade, quem deu a potência, quem deu a força, quem acertou o alvo, foi o Espírito Santo. Mas por que ele conseguiu? Por causa da prática, por causa do treino, por causa do exercício. Se ele não praticasse, se ele não treinasse, era capaz de ele soltar a pedra voltar na testa dele. Então é isso que às vezes acontece com a gente, né? A gente quer soltar a palavra de Deus, mas ela vem às vezes em nossa direção. Na verdade, a palavra sempre vem em nossa direção. Antes dela ir a alguém, ela primeiro vem a nós. Antes de você levar uma palavra, uma mensagem de Deus para alguém ser transformado, ela precisa te transformar. Ela primeiro alcança aquele que é o interlocutor, aquele que está falando, aquele que está dirigindo. Por isso o Tiago diz assim: abençoa, use a tua boca para abençoar, porque quando você abençoa, você é abençoado. Então vamos prosseguir aqui. Então estude-a diariamente, pois a leitura bíblica diária está para a vida espiritual, como o alimento diário está para a vida física. A energia do corpo é mantida pelo alimento. Da mesma forma, a alma precisa regularmente da palavra para a reposição das energias espirituais. O que é que diz Isaías 55, de 2 a 3? Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom? E o produto de vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente com medo que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei
Amém. Olha o que ele diz, ó. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você perde o seu tempo com Netflix, com Walt Disney, com WhatsApp, com TikTok, com o Instagram, que estraga tudo, né? Porque às vezes a gente precisa desses meios e desses recursos. Esses meios e esses recursos também vão nos trazer informação, mas muitas vezes esses meios e esses recursos vão ser algo que vai estar no local de Deus ou da palavra de Deus. Então ele está dizendo, ó, por que perdeis tempo ou gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Ou seja, com alguma coisa que não vai lhe acrescentar em nada. O que é que um filme lhe acrescenta? Às vezes um momento de prazer, né? Às vezes uma aventura, ou às vezes um sentimento de você estar torcendo pelo bandido para que a polícia não pegue ele. Você já viu como os filmes têm o poder de conduzir a nossa mente para a gente, às vezes, estar defendendo ou torcendo para que o cara consiga fugir. Então ele vai dizer, ó, não gaste tempo com aquilo que não é pão, ou seja, com aquilo que não é útil, com aquilo que não vai lhe acrescentar coisa alguma. Por que gastar dinheiro com o que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que você perde tempo se esforçando ou trabalhando para algo que não vai trazer nenhum resultado produtivo? Em vez da igreja eu vou para a praia jogar bola. Em vez da igreja eu vou para a piscina dar uns mergulhos. Em vez da igreja eu vou para a televisão assistir novela. Em vez da palavra, ou da leitura, ou da meditação da palavra, eu vou me ocupar em outros afazeres. É isso que ele está fazendo. Olha a advertência: comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai vossos ouvidos a mim, e ouvi, a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua. Ou seja, a aliança que Deus tem conosco é uma aliança perpétua, ou seja, para a vida eterna. Quando Jesus diz lá em Mateus, finalmente, olha o versículo 20 em diante, ele diz assim, começando lá de cima: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Versículo 18, 28 e 18. Portanto, ide e fazer discípulos de todos os povos e todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E, finalmente, ele termina: e certamente estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus só vai andar com quem anda com Ele. Quem não anda com Deus, Deus está observando. Porque quem sai da presença somos nós. Deus está sempre presente. Deus está sempre pronto para nos receber. Quem sai da direção somos nós. Porque Ele está sempre de braço aberto para a gente voltar na direção. Então Ele vai dizer, ó, farei uma aliança perpétua. Ora, imagine o que é você ter uma aliança perpétua com Deus. É você ter a segurança de que nada mais vai lhe faltar, porque Deus nos basta. O Salmo 23 vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Hoje os teólogos, né, as pessoas estão sempre trazendo coisas novas, né? Hoje os teólogos estudiosos da Bíblia vão dizer que a tradução correta não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução correta é o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque de tudo quanto eu preciso, Ele suprirá. É o que Jesus diz: buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. O que é uma coisa que é acrescentada é algo que você já tem. Pegou? No mundo espiritual você já tem todas as bênçãos celestiais. Mas à medida em que você ora, medita, jejua e consagra, tudo aquilo que você tem vai lhe ser agora
acrescentado, ou seja, você vai passar a usufruir daquilo que já tinha. É como o filho pródigo que estava, o filho pródigo não, o irmão do filho pródigo que estava em casa, tinha tudo, mas não sabia usufruir do que já tinha. Depois da lição que o irmão dá e ele aprende, aí ele percebe que tudo que ele já tinha já estava à disposição dele. Passa-lhe a ser o quê? Acrescentado. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. O que são firmes? Beneficências, benefícios, bênçãos. Por que são firmes? Porque elas não são, vamos dizer, vacilantes ou maleáveis. O que é uma coisa firme? É uma coisa que você tenta tirar do lugar, ó, mas não consegue, ela está presa, ó. O crente que está firmado na palavra, o cão vem e tenta, ó, só para não ouvir. Já viu aqueles desenhos que tem assim um anjinho de um lado e um demônio do outro, e um ficar soprando besteira e o outro não faça assim. Então, o que vai vencer na nossa vida é aquele que você alimentar. Quem vai vencer na sua vida é aquilo que você alimentar. Se você alimenta a sua carne, vai vencer a sua carne. Se você alimenta o seu espírito, vai vencer o seu espírito. Porque a carne e o espírito estão em constante contenda, luta, guerra, conflito. Gálatas 5 vai dizer isso. Acho que é 5, a partir do versículo, capítulo 5, versículo 19. Porque a carne milita contra o espírito, para que não façais o que quereis. Então a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, Coríntios, Gálatas, Efésios. Já cheguei em Efésios, então Gálatas é antes, depois de 2 Coríntios. É isso mesmo? Coríntios, Gálatas 5, diz assim, ó, 5,16. Bora botar um pouquinho. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Então, com quem você anda é quem vai te fortalecer. Andai no Espírito. Com o Espírito, aqui está Espírito com letra maiúscula. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. Não é com o seu Espírito, é com o Espírito Santo que caminha junto ao seu Espírito. E não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O Espírito Santo está dizendo, vá para o joelho. O Espírito Santo está dizendo, vá para a Bíblia. O Espírito Santo está dizendo, vá para a meditação. O Espírito Santo está dizendo, vá para a consagração, vá para o jejum. Mas a carne está dizendo, não, vá para a balada, vai para São João, vai comer milho, vai comer amendoim, vai comer canjica, vai dançar um forró. É isso que a carne está dizendo. Por quê? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Portanto, quem é que vai dominar você? A carne ou o seu Espírito? Aquele que você alimentar. Se você alimenta as obras da carne, vai ser dirigido pela carne. Mas se você alimenta o Espírito de Deus, você vai ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sedes, pois, guiados pelo Espírito, e não estáis debaixo da lei. O sábio Salomão, voltando aí para a sua revista, o sábio Salomão, teve alguém mais sábio que Salomão? Só Jesus, né? Depois dele, só Jesus. O sábio Salomão recomenda que você busque conhecer a Deus como quem busca um tesouro escondido. Provérbios capítulo 2, versículo de 4 a 5. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E se como a prata buscares
e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A palavra de sabedoria, que a gente tem que buscar as coisas de Deus como um tesouro, porque tudo que Deus tem para nós, Ele é muito precioso. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que é que a gente tem que buscar como prata e como ouro escondido? As palavras de Deus. Está dizendo, ó, filho meu, se aceitarem as minhas palavras. E eu fazer o quê? Esconder ela dentro de você. O que é esconder algo? É guardar. Para que a gente esconde algo, irmã Lourdes? Para não vir o ladrão e roubar. Entendeu? É assim que a gente tem que fazer, ó, guardar a palavra de Deus dentro de nós, para que o inimigo não venha e roube. É como aquela parábola da semente, né, que cai pelo caminho, que cai entre as pedras, que cai entre espinhos, que cai em terra produtiva. Em Salmo, né, tem guardei a tua palavra no meu coração. Salmista Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, porque quando ele vai para o pecado, a palavra lembra ele. A palavra dá um alerta. Então você guardou a palavra está ali escondida dentro de você, e ninguém pode tirar aquilo que está dentro de você, guardado em Deus, escondido em Deus. Esse tesouro está escondido na Bíblia. É por meio dela. Deixa eu cronometrar nosso tempo. Deixa eu me situar aqui de novo, a chave. É por meio dela que você irá conhecer a pessoa de Deus. Ela é a base da vida espiritual. Para um bom aproveitamento da leitura bíblica, é prudente que você tenha normas que disciplinem o seu estudo. Conheça algumas delas. Então a gente só consegue crescer no conhecimento e na palavra de Deus se você não tem o gosto de ler, se você não gosta de ler, se você não tem a habitualidade de ler, muito menos de estudar. Ora, se não gosta de ler, estudar, pior ainda. Porque o estudo, ele demanda mais tempo do que a leitura. Você pode ler uma coisa rápida, mas para você estudar, você tem que estudar com calma, com entendimento, para absorver o que está lendo. Como você deve ler a Bíblia? Agora a gente vai aprender os passos de como a gente deve ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a compilação da revelação de Deus diante de toda a geração do tempo. Ou seja, a Bíblia é uma compilação da verdade de Deus que foram expostas em diversos tempos, diversos momentos, por diversas pessoas separadas e selecionadas por Deus em épocas diferentes. Ou seja, a Bíblia, ela como nos é apresentada hoje, ela não existia antigamente. Ela era separada em pergaminhos, ela era separada em rolos, e esses rolos eram de peles de animais ou eram de papiro. A gente já expliquei isso aqui para vocês. A palavra Bíblia quer dizer uma biblioteca. Por quê? Porque ela vem de biblos, e biblos quer dizer pequenos livros. A nossa Bíblia é composta de 66 pequenos livros que torna este livro gigante. Todos eles juntos e reunidos se tornam um livro gigante. Então a palavra vai dizer como a gente deve ler a Bíblia. Existem normas, existem regras humanas de leitura e de interpretação. Mas para o crente,
que tem, vamos dizer assim, a simplicidade de conhecimento, que não é aprofundado no conhecimento das letras, o Espírito Santo vem e ensina. Eu já ouvi falar de pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler através das Escrituras. Não sabiam ler e aprenderam a ler através das Escrituras. A primeira coisa necessária para você receber uma orientação divina pela leitura bíblica é a conversão. Para que a gente possa ler e entender a palavra de Deus, a gente primeiro precisa estar convertido. O que é estar convertido? É mudar a direção. Convergir é mudar a direção, ou seja, você tem um barco que está navegando para o norte e o capitão diz: muda a rota para o sul. Então ele faz uma conversão. Convergir é mudar a direção. Então nós estávamos antes na direção do mundo. Quando conhecemos a Jesus Cristo, nós agora estamos na direção de Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Então a primeira coisa para você entender a Bíblia é a conversão, mudança. Por quê? Porque nela o Espírito Santo vem habitar em você. E é Ele quem irá ajudá-lo a entender e obedecer ao que lê. João 14, 26. Eu acho que é aquele que diz: este é o Espírito da verdade, que vos conduzirá em toda a verdade. Vamos ver se é isso mesmo. O Consolador, João 14, 26, diz assim: ó, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Ou tudo que vos tenho dito. Então é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim, ó, que as coisas de Deus só se entende pelo Espírito de Deus. A pessoa que não está convertida ao Senhor Jesus, ela vai ler a palavra, mas ela não vai ter um entendimento espiritual da palavra. Ela vai ter um entendimento terreno, mudando do homem. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. E ele é que nos faz ler e entender a palavra. Por que é o Espírito Santo? Porque foi ele quem revelou a vontade de Deus. Foi o Espírito Santo quem usou homens inspirados por ele mesmo para trazer a revelação da palavra. Acho que é 2 Pedro 2, 20, alguma coisa assim. 2 Pedro 2. É 1 Pedro 2, deixa eu ver. Achei, só me achar aí depois. É um texto que ele vai dizer assim, ó: pois a palavra de Deus não foi dada por vontade do homem, mas o Espírito Santo inspirou os homens para que por ela nós pudéssemos conhecer a palavra. Deixa eu achar esse texto aqui para vocês. Alguém achou aí não? Quem sabe onde está? Não. 1 Timóteo 2,17, não é isso? Versículo 17. Aí vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada, apta e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. FDHI. Deixa eu ver aqui. Segunda, porque primeiro não é 2,17. A primeira não é não? 2,17. Vamos achar. Em nome de Jesus.
a escritura é 3,17, pastor. Quanto? 2 Timóteo 3,17. 3, 16, 17. Isso. Mas tem Pedro também. Mas lê aí, 2 Timóteo, vai. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído com toda a boa obra. Exatamente. Isso Está aí. dizendo que é para ensinar, né? Então veja bem, ó. A primeira coisa que é necessária para você ler e entender as Escrituras é a conversão. Ou seja, nós precisamos ser convertidos à palavra do Senhor. A segunda coisa é o espírito de humildade. A Bíblia deve ser lida com o espírito de submissão, isto é, com toda a disposição para obedecê-la. Então, se a gente vai ler a Bíblia na convicção ou certeza de que a gente já sabe tudo, de que nosso entendimento é o certo e é o correto, a gente vai errar. Ou seja, a gente tem que estar submisso ao Espírito de Deus e ir para a palavra em um espírito de humildade, de quem quer aprender, de quem quer absorver a palavra de Deus. Espírito de humildade. Mateus 7, 24 e 27. Alguém pega aí, por gentileza. Mateus 4, 7. Mateus 7, capítulo 24 ao 27. Quem achar, pode ler. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram pela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua perda. Então o espírito de submissão é esse aqui. Ele está falando aquele homem que ouve as palavras de Deus e as pratica. É como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é a base da casa. Você tem que construir os pilares para que ela tenha sustentação e não afunde. Então, o homem que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, ele está construindo pilares para a edificação de uma casa espiritual. A palavra de Deus vai dizer que nós somos casas espirituais e como pedras vivas. Essa casa é edificada. Mas o homem que ouve a palavra de Deus e não as pratica é como um homem tolo. É aquele que edifica a sua casa na areia. O vento vem e derruba a casa. A água vem e leva a casa. Por quê? Porque a casa não está firmada. Ela não tem sustentação, não tem base. Melhor ainda, ó, na areia não vai ter raiz. E se não tem raiz, não vai ter segurança. Ela vai ser arrancada. O texto que eu queria passar para vocês é de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, ó: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse aqui é um espírito de termos um espírito de submissão, saber que a palavra de Deus foi dada, foi revelada pelo Espírito Santo e foi trazida por inspiração a homens que escreveram, movidos e dirigidos pelo Espírito Santo.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 20 e 21, que é esse complemento. O 20 vai dizer: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é o que eu acho, não é o achismo, é aquilo que Deus quer dizer. A terceira verdade última para hoje, para você ler, compreender e entender a Bíblia, é necessário começar a leitura com oração. A oração vai quebrar a preguiça, o cansaço e o desânimo. Quando a gente vai orar, ou quando a gente vai ler a palavra, vem sono, vem cansaço, vem peso, porque começa a se travar dentro de nós uma guerra, que é entre o nosso espírito e a carne. Está vendo aí como Gálatas se revelando? Quando você se predispõe a ler a palavra ou orar, começa uma guerra interior, ou a guerra dentro de você, entre o seu espírito e a carne. A carne diz: não, vai dormir, vai descansar. O espírito diz: não, vai orar, crente. Vai orar, crente. Quando você quer ler a palavra, a carne diz que nada, vai assistir um filme, vai se divertir. Aí o espírito diz: não, vai ler a palavra, vai meditar. Começa uma guerra. Por isso, antes de ler, você tem que orar. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Veja como orava o salmista e complete o texto. Salmo 119, versículo 18. Quem completou o texto aí? Salmo 119, versículo 18. Salmo. Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que é que o salmista está falando aqui? Você está enxergando sua Bíblia aí? Você está enxergando, Maria? Seus olhos estão vendados? Mas ele está falando, não é dos olhos físicos. São de quê? Dos olhos? Lembra que eu falei? Olhos espirituais, audição, olfato, paladar. São os nossos olhos espirituais que nos vai dar um entendimento espiritual da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos esse momento, a oportunidade de estarmos na tua casa, nos alimentando e aprendendo e nos fortalecendo no conhecimento da tua palavra. Prepara nossos corações hoje à noite, pois haveremos de celebrar a ceia do Senhor. Que o Senhor possa incomodar e trazer, ó Deus, muitos e muitos visitantes a este lugar, para que ele possa ouvir do alto dos céus a revelação que o Senhor tem para os seus corações, e almas possam ser curadas, convertidas, saradas e transformadas para a honra e a glória do Senhor Jesus. A cada um de nós nos prepara, nos guarda, nos leva em direção aos nossos lares, debaixo da sua graça e proteção. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão para receber. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e corações. Que a tua palavra preciosa seja derramada sobre nossos corações. E que a revelação do Espírito Santo nos faça entender e compreender essa santa e preciosa palavra, que é tesouro para nós, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.